Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Meus irmãos, eu estava me lembrando hoje, comigo sozinha, estava ali arrancando os matinhos das minhas plantas e estava lembrando que há mais de 20 anos atrás, eu acho que quase uns 26 anos atrás, eu tive um sonho que o programa Voz da Libertação e os cultos da Igreja Pentecostal de Deus e Amor era transmitido pela televisão. E eu me lembro que nessa época o missionário batia muito forte nas pregações dele sobre a televisão, que a televisão era do diabo e que o crente que assistisse televisão, os irmãos já sabem para onde queria. E aí, não só o missionário, mas todos os pregadores, todos os pregadores desamorianos pregavam contra a televisão. E eu me lembro, irmãos, que nessa época eu tinha até medo de passar perto da televisão. Eu tinha muito medo que a televisão me levasse para o inferno, porque eu ouvia isso todo dia. Então, irmãos, e eu tive esse sonho e eu fiquei com medo. Falei, mas isso não vai acontecer nunca. E eu sei que passou uns dias, eu sonhei de novo que isso iria acontecer, mas iria demorar. Aí eu resolvi contar para uma irmã que congregava comigo. E essa irmã, ela era muito brava, muito rígida. Ela era pior que o missionário Davi Miranda. E a irmã me deu uma bronca, a irmã falou, tá perturbada, expulsa que isso aqui é o diabo. Isso é Satanás tentando você, isso é o diabo querendo roubar a sua bênção. Isso é do diabo. Onde já se viu? Isso não vai acontecer não. E aí, irmãos, tomei uma bronca da irmã por causa disso. Porque eu falei isso para ela, mas pelo amor de Deus, eu sonhei. Foi só um sonho. Irmãos, mas hoje eu vejo que a realidade é o celular, irmãos. Não é nada mais nem nada menos do que o celular. Porque hoje o celular está na casa de todos os crentes, na mão da maioria dos crentes. É muito difícil você ver uma irmãzinha, por muito que não saiba mexer no celular, mas tem um celularzinho. Nem que seja um bananinha assim, né? Mas tem um celular. E eu quero dizer, irmãos, que evoluiu muita coisa, a tecnologia aumentou, o pecado aumentou, né? O amor de muitos esfriou, né? Aliás, já não existia, acabou o resto, e assim por diante. Mas eu quero dizer, irmãos, que não é por causa dessa evolução que nós temos que deixar Jesus, não. Evoluiu muita coisa e vai continuar evoluindo mais, porque aquela época nem telefone fixo a gente tinha, porque era muito caro. E hoje a gente tem um celular na mão, que se for pensando bem, o celular é pior do que a televisão, se a gente não tomar cuidado com o que olha, com o que escuta. É nós que temos que, né, prestar atenção naquilo que a gente vai colocar os nossos olhos. Mas eu quero dizer que mesmo com tudo isso, aumentando para pior, porque não é para melhor, é para pior. Porque antigamente, irmãos, a gente não tinha tecnologia, a gente só tinha um rádio, a gente não tinha... Eu quero dizer que nem televisão eu tinha, no início eu não tinha televisão porque eu não podia comprar. Aí depois eu podia comprar, mas agora eu era crente, eu não podia botar uma televisão na minha casa. Apesar de que eu também não gosto de televisão. Mas nem para os meus filhos eu podia comprar quando os meus filhos eram pequenos. Meus filhos foram adquirir uma televisão quando eles já estavam grandes, que eles mesmos compraram. Até porque poder comprar eu podia. Quando os meus filhos tinham a idade de 14, 15 anos, eu tinha a condição de comprar televisão para eles, mas eu não podia, porque meus filhos eram de menor. Se eu colocasse uma televisão, se eu comprasse, como eles eram de menor, se eu comprasse televisão para eles, eu ia ter que responder por eles. E aí então eu seria punida, né, severamente, coisa e tal e tal. Mas, né, meus irmãos, mas eu quero dizer para os irmãos que mesmo com toda essa evolução, mesmo com tudo isso que aconteceu, mesmo com tudo isso que está acontecendo, apesar de que
é como eu, muitos irmãos não esperava pelos esses acontecimentos horríveis que está acontecendo hoje no meio dos cristãos. A gente não esperava. Eu vou ser sincera no que eu vou dizer. A gente não esperava a queda da Igreja Pentecostal Deus e Amor do jeito que está. A gente não contava com isso. A gente não esperava por isso. Mas infelizmente aconteceu, né? A gente achava que a gente ia viver naquele patamar de espiritualidade a vida toda, o tempo todo, o resto da nossa vida, mas infelizmente não foi assim. Mas vamos, meus irmãos, perseverar naquilo que nós aprendemos. Aí tem pessoas que vão falar assim, não, mas o que vocês aprenderam foi errado. Para mim não foi errado. Para mim foi bom demais. Esses dias mesmo eu estava lembrando de um culto, de um dia de um culto maravilhoso que estava acontecendo na sede no final de ano, e tinha muitos obreiros até de outros países que estavam na sede em oração, aquela coisa bonita. Davi Miranda ainda era vivo, e estava aquela festa bonita na sede mundial. Eu não pude ir, mas estava em casa com os meus filhos. E, irmãos, eu me lembro de uma confusão entre vizinhos e pessoas, as pessoas, né, que não têm muito juízo, e o meu esposo pelo meio. Irmãos, eu me lembro que se não fosse Jesus naquele dia, o diabo teria feito miséria. Irmãos, mas eu me uni à oração, né, que eu só pelo rádio, né, que eu tinha um rádio, e eu me uni à oração e pedi para Deus repreender aqueles espíritos de briga e repreender aqueles demônios que estavam fazendo aquelas coisas. E Deus repreendeu, irmãos. Deus repreendeu, não vou contar para os irmãos como que foi, mas Deus repreendeu de uma forma, irmãos, que eu só vi Satanás cair por terra. Teve pessoas que caiu até endemoniado no meu portão. Mas eu não fui lá não, irmãos, fui lá mexer com o diabo não. E eu continuei orando dentro da minha casa, e Deus deu uma vitória tão grande, irmãos, que trouxe uma paz assim tão grande, e Deus colocou todo mundo nos seus devidos lugares. Aí se alguém vai perguntar assim, irmão, mas Deus colocou aonde? Eu não posso falar onde. Mas Deus colocou todo mundo nos seus devidos lugares, amém? E foi só vitória, irmãos, e daqui a pouco foi só paz. E eu estava lembrando disso hoje também. Falei, meu Deus, que às vezes eu tô fazendo as minhas coisinhas ali, né? Às vezes eu até tô parada, às vezes eu tô lendo a Bíblia e qualquer coisa parecida assim, às vezes eu tô conversando com alguém e vem na minha mente e eu lembro, eu falo, meu Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor nunca nos deixa. Então, irmãos, não vamos voltar para trás. Você que está aí muitas vezes até decepcionada com o ministério da sua igreja, mesmo que não seja Deus e Amor, mesmo que seja outro ministério, você ficou decepcionada com seu pastor. Mas, irmãos, não vamos dar credibilidade para homem, não. Porque, sabe por quê? Porque quem merece honra, merece glória, é só o Senhor Jesus. Porque os homens têm errado, e errado feio. Então, vamos ficar na presença de Deus, esperando o Senhor Jesus voltar. Sabe por quê? Porque nós temos que se preparar para esperar o Senhor Jesus voltar. Sabe por quê? Porque se nós estivermos preparados, Jesus vai voltar. E se nós estivermos despreparados, ele vai voltar do mesmo jeito. Então nós temos que se preparar para esperar ele voltar. Irmãos, eu não posso salvar ninguém, eu não posso salvar você e nem você pode me salvar. Mas eu tenho que fazer minha parte e você fazer a sua. Mas para isso nós temos que estar unidos numa só fé, numa só confiança, numa só esperança e crendo em um só Deus. Amém, meus irmãos? Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que muitos vão